Olá, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal e ative o sino para receber nossas notificações. Os flamingos são aves muito bonitas que, em geral, se caracterizam pelos tons rosados de suas penas, suas longas patas e seu peculiar pescoço curvado, que pode se mover em várias direções. Dependendo da espécie, estas aves podem estar localizadas na África, na América, na Ásia ou na Europa. Estima-se que os ancestrais dos flamingos eram aves nadadoras e, por isso, ainda que atualmente não sejam mergulhadores, continuam associados a corpos d'água. Quer conhecer curiosidades sobre os flamingos surpreendentes? 1. Existem diferentes espécies. Iniciamos esta lista de curiosidades sobre os flamingos falando sobre os tipos de flamingos que existem. Embora de forma geral possuam traços semelhantes, há diferentes tipos de flamingos, cada um com suas particularidades. No total, são 6 espécies, as quais são: primeiro, flamingo comum; segundo, flamingo americano; terceiro, flamingo chileno; quarto, flamingo pequeno; quinto, flamingo dos Andes ou flamingo andino; sexto, flamingo de James ou flamingo da Puna. 2. Possuem uma grande distribuição geográfica. Outra das curiosidades sobre os flamingos é que eles podem ser encontrados em diversos países e em grandes grupos de indivíduos. Assim, os flamingos costumam ter uma ampla distribuição conforme a região onde estão localizados. Desse modo, podemos observar que os flamingos comuns se estendem pela África, Europa e Ásia, estando presentes no Oriente Médio, Irã, Turquia, Dubai, Afeganistão, África Ocidental, Etiópia, Itália, Grécia, França, Alemanha e Espanha, entre outros países. Os flamingos pequenos estão localizados na Etiópia, Quênia, Tanzânia e algumas regiões da Ásia. Os flamingos americanos ou flamingos caribenhos estão muito presentes desde o sul dos Estados Unidos até o Equador. O restante das espécies, ou seja, flamingos chilenos, flamingo dos Andes e flamingo de James, são encontrados no sul, sudeste e algumas áreas interiores da região neotropical. 3. Necessitam de água para comer. Os flamingos pertencem às aves conhecidas como filtradoras, de modo que com suas patas longas removem o fundo de baixa profundidade do corpo d'água em que geralmente se localizam, tomam um pouco da água e bombeiam-na com a língua para filtrar por meio de algumas estruturas especializadas dentro do bico. Posteriormente, descartam o que não precisam e retêm alimentos, que costumam ser muito variados e dependem do habitat da ave. O que os flamingos comem? Os flamingos podem alimentar-se de camarões, moluscos, anelídeos, larvas, besouros aquáticos, pequenos peixes, bactérias ou algas, entre outros. 4. Comem de cabeça para baixo. Outra das curiosidades sobre os flamingos que mais surpreendem é que eles se alimentam de cabeça para baixo. Isso se deve à forma como seu bico de ponta curvada se inclina para baixo. Então, essas aves submergem suas cabeças e bebem a água com a parte inferior do bico, com formato côncavo, para mantê-la ali e realizar o processo de filtragem. Ainda que fiquem de cabeça para baixo, podem mover livremente sua mandíbula superior, ajudando na alimentação. 5. Os tons variam de acordo com a espécie. Em geral, os flamingos têm uma coloração rosa que pode variar entre as espécies. Flamingos comuns tendem a apresentar um tom mais claro de penas, mas nas pontas das asas as cores se tornam mais escuras e brilhantes. Os flamingos americanos costumam ter no corpo tons de rosa e vermelho brilhantes em toda a plumagem. Os flamingos chilenos apresentam a maior diversidade de cores, pois possuem combinações que podem incluir preto, vermelho e tons de rosa. Os flamingos dos Andes têm um tom rosa pálido com algumas áreas mais intensas, que se combinam com o preto na terminação das asas. Durante a época de acasalamento, as penas do peito mudam para um tom mais arroxeado. Os flamingos de James, além de rosa pálido, possuem penas escapulares em um tom de vermelho vivo. Os flamingos pequenos possuem tons de rosa mais uniformes, com algumas penas secundárias pretas. 6. Sua cor depende da alimentação.
Sem dúvidas, uma das curiosidades sobre os flamingos que mais provoca dúvidas é de onde vem a cor rosa de suas penas. Bem, a tonalidade rosa dos flamingos não é produto do seu DNA, dependendo, na verdade, de sua dieta, especificamente do consumo de pequenos crustáceos. Nesse sentido, e explicando resumidamente, quando a ave come crustáceos, ela metaboliza os carotenoides presentes nesses animais e os fixa nas penas, conferindo aquele tom característico. É por isso que o tom rosa é variável entre os flamingos e também é por isso que eles não nascem com essa coloração, e sim vão adquirindo-a à medida que se alimentam e crescem. 7. Possuem uma dança do acasalamento complexa. Dependendo da espécie, os rituais de acasalamento variam, mas mesmo dentro da mesma espécie os indivíduos podem realizar movimentações diferentes. No entanto, de uma forma geral, podemos dizer que costumam ser os machos maiores que iniciam determinados movimentos específicos, indicando de alguma forma ao resto do grupo o início da corte. Dessa forma, os tipos de movimentos da cabeça, asas e formas de andar são diferentes. Além disso, os flamingos incluem vocalizações para acasalar. Normalmente, o tamanho e as cores do animal possuem um papel importante na escolha do parceiro. Embora os machos iniciem o ritual, o das fêmeas é mais chamativo. 8. São excelentes pais e mães. Outra das curiosidades sobre os flamingos é sua grande participação no cuidado dos filhotes. Assim, todos os tipos de flamingos se caracterizam por serem pais e mães muito envolvidos no cuidado com seus descendentes, algo que fazem desde o momento em que a fêmea põe ovos. Os flamingos incubam os ovos com muito cuidado e, depois, participam totalmente da vida com os filhotes. Se os parceiros conseguirem estabelecer uma conexão forte, a sobrevivência da prole está garantida. Os pais participam da construção dos ninhos, da incubação e do posterior cuidado dos filhotes. 9. Produzem leite. De fato, não é um leite como o dos animais mamíferos, e sim uma substância produzida tanto pelas fêmeas quanto pelos machos para alimentar os filhotes, rica em gorduras, proteínas e outros nutrientes, formada a partir de glândulas especializadas no tecido do trato digestivo. Esse leite de papo, como é conhecido, tem cor rosada devido ao alto teor de carotenoides provenientes da alimentação dos pais, por isso através desse alimento os pequenos flamingos já começam a obter o tom rosa de suas penas. 10. São animais que vivem muitos anos. Os flamingos têm uma alta expectativa de vida, chegando a viver na natureza entre 25 e 35 anos, enquanto em cativeiro podem chegar aos 40 anos. Uma curiosidade sobre os flamingos é que eles têm poucos predadores quando adultos, isto é, algumas aves de rapina ou carnívoros terrestres são seus principais predadores. No entanto, os ovos e os filhotes são muito mais vulneráveis e podem ser caçados com mais facilidade. 11. Mais curiosidades sobre os flamingos: são altamente sociáveis, podem pegar gripe aviária, não se reproduzem todos os anos. Os flamingos voam com o corpo totalmente estendido, podem formar bandos de milhares de indivíduos. São as aves que se higienizam por mais tempo. Voam em bandos, emitindo sons, alertam-se mutuamente com mensagens quando há algum perigo. Em cativeiro, devido à dieta, têm cores menos chamativas. Quando giram, suas vocalizações e como são as emitem são semelhantes às dos gansos. Então gostaram? O canal Todas as Faunas agradece.